E essa definição, doutor, do plano diretor, você poderia dar o que é o plano diretor para a população ter assim, uma noção? O plano diretor é uma lei, né, gente? Ela vai falar sobre questões urbanísticas, territoriais, questões urbanas, questões rurais, vai orientar o município qual é o lado que ele vai crescer. O planejamento territorial ele é necessário e a gente não consegue fazer um planejamento eficiente com um instrumento tão antigo. Eu preciso, na verdade, revirar o município, no bom sentido, levantar todos os dados territoriais para construir esse plano diretor de forma bem estruturada. Qual a área do município que é mais passível para se construir ali um território comercial, onde a gente pode colocar um polo industrial ou a parte que somente seja residencial? Boa parte das questões territoriais, elas se constroem por meio de uma mentalidade forte da sociedade. Além do benefício da questão de atrair investimento, a cidade tendo um plano diretor, ela cresce com qualidade, com estratégia, distribui-se a cidade de maneira qualitativa. Acho que esse bate-papo muito agregador e tirou as minhas dúvidas e creio que vai tirar as dúvidas aí de quem tiver curiosidade de estar um pouquinho por dentro aí. Fala pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo e hoje eu trouxe duas feras aqui, Dr. Braulio e Gisele, secretária de Desenvolvimento de Campo Belo, para a gente bater um papo sobre o plano diretor da cidade de Campo Belo. Começar aqui com o Dr. Braulio. Dr. Braulio, o que é o IGTEC? O IGTEC é uma instituição de gestão territorial de geotecnologias. O IGTEC surgiu com o objetivo de levar planejamento territorial de qualidade, com base em dados, com base em metodologias recentes, inovadoras para os municípios. Então, hoje o IGTEC tem sede em Belo Horizonte. Eu sou o conselheiro científico do IGTEC. O IGTEC tem toda uma linha de direção, uma instituição de regime estatutário, tem o presidente, que é o Guilherme Gandra, o vice-presidente, que é o Pedro Figueiredo, toda uma diretorias técnicas, e tem também os conselheiros. Então, eu sou o conselheiro científico desse instituto, que é uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia, e tem essa missão de levar planejamento territorial para os municípios. E essa definição, doutor, do plano diretor, você poderia dar o que é o plano diretor para a população ter assim, uma noção básica do que é o plano diretor? Perfeito. O plano diretor é uma lei, gente? O plano diretor ele tem esse nome, é o plano que vai nortear o município, mas é uma lei municipal, que, ao meu ver, uma das mais importantes. Temos a lei orgânica do município, que é uma lei muito importante, mas temos também o plano diretor. Ela vai falar sobre questões urbanísticas, territoriais, questões urbanas, questões rurais, sociais, econômicas, uma série de parâmetros territoriais, urbanísticos, econômicos, socioeconômicos, vai orientar o município qual é o lado que ele vai crescer. Ela pode até às vezes travar o município. Então, por isso que ela precisa ser muito bem feita com base em dados. É uma lei sui generis. Por que ela é uma lei sui generis muito específica? Porque ela é uma legislação que eu preciso construí-la por meio de dados técnicos. Não é como uma outra legislação qualquer que basta consultar a população, ouvir a população e eu vou aqui redigir as diretrizes da lei. Não, as diretrizes do plano diretor, elas precisam estar ancoradas, baseadas em respaldo técnico, em análises territoriais, científicas, do ponto de vista do meio físico, biótico, socioeconômico, cultural, histórico. Eu preciso, na verdade, revirar o município, no bom sentido, levantar todos os dados territoriais para construir esse plano diretor de forma bem estruturada. Bacana. Gisele, o atual plano diretor está precisando ser atualizado? Quanto tempo está em vigor? Como é que está funcionando? Então, o município, o plano diretor vigente está desde 2005, então o ano que vem ele completa 20 anos, então seria a data que já deveria ter sido feita 2 revisões, de acordo com o Estatuto da Cidade. Então, assim, a gente vê a necessidade, principalmente quando eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento. Com os gargalos que a gente tem no dia a dia, a gente entende que o planejamento, em todos os seus aspectos, mas especificamente aqui no planejamento territorial, ele é necessário.
e a gente não consegue fazer um planejamento eficiente com um instrumento tão antigo, né? Porque se a gente for pensar em 20 anos atrás, o contexto de Campo Belo era outro, né? Então a gente precisa revisar, colocar tudo da forma mais moderna possível e dentro da realidade que a gente está vivendo o Campo Belo de hoje. E você acha que o plano diretor, por não estar talvez atualizado, em algum momento deixou de atender alguma necessidade que o município tinha ou alguma possibilidade? Eu acredito assim, todo documento que é defasado, né, tudo que está antigo, ele traz um prejuízo sim para a cidade, nada especificamente, nada concreto, mas a gente vê aí, por exemplo, um dos grandes problemas que a gente enfrenta atualmente é a mobilidade urbana. Então, por exemplo, há 20 anos atrás se pensava em um número de pessoas e um número de veículos bem inferior do que tem hoje. Então, um instrumento que ele não pensa, né, ele não se planeja dentro do que está acontecendo no momento, ele pode sim prejudicar, né, pode trazer outros problemas. Por exemplo, no caso de zoneamento, né, a gente tem zoneamentos definidos no plano diretor, mas que foram construídos, foram pensados, né, foi feito um diagnóstico há 20 anos atrás. Então, hoje, falando em outras palavras, hoje um determinado local que antigamente foi se pensado para ser um polo industrial ou um polo de residência, talvez hoje ele não está mais adequado a ser assim. E aí se misturou, né, que a gente tem aí o crescimento desorganizado, né, desgovernado do município, que a gente não consegue deter, e isso se mistura, né? Então o problema de zoneamento também acredito que é decorrente dessa falta de atualização, falta de um diagnóstico atual de como está a cidade hoje, para então colocar os mecanismos adequados. E esse plano, doutor Braulio, ele estaria assim, no processo inicial? Quais as etapas que Campo Belo já deu assim, o pontapé inicial, né? Falta algumas, mas já está assim, já está fluindo, né? Eu estive acompanhando aí, acho que a parte de fotografia, né? Do territorial, de registro. Essa é a parte inicial mesmo. Exatamente. Bom, nós estamos agora na fase de diagnóstico do território, né? Que é o que a gente chama de diagnóstico municipal. Então, antes da gente propor qualquer diretriz, qualquer alteração no zoneamento, eu preciso conhecer muito bem o território. Então, essa é uma das semanas que a gente está aqui no município fazendo uma série de levantamentos aerofotogramétricos para a gente tirar todas as medidas das áreas urbanas, das áreas rurais, verificarmos as dimensões, né? E é em cima desse levantamento que a gente está fazendo, dessa imagem, que a gente vai depois alocar os zoneamentos, né? Eu costumo fazer uma analogia com a medicina, né? Você não sai por aí tomando um medicamento qualquer, ou eu vou tirar uma dieta da minha cabeça. Você precisa entender o seguinte: a diretriz do plano diretor ela é como se fosse um remédio que você vai tomar visando um objetivo. Eu quero perder peso, então eu preciso diminuir açúcar no sangue. Para você saber que você precisa diminuir açúcar no seu sangue, você precisa ter um exame médico falando que o seu sangue tem açúcar. Então, primeiro, né, pressuposto. Então, nós estamos agora na fase dos exames. Então, nós já tivemos a primeira audiência pública de chamamento, nós já conversamos com os principais agentes do Poder Executivo, né, nós já entendemos os principais problemas do município, agora estamos fazendo os exames. Depois que esses exames estiverem prontos, que é o que a gente chama de diagnóstico territorial, né, quando a gente faz os nossos exames, eu vou ter o meu diagnóstico do Braulio, né, para eu entender o que está precisando de mudar na minha vida, nos meus hábitos de vida. A mesma coisa com o município. A gente apresenta esse diagnóstico ali numa segunda audiência pública, né? Então eu vou ali no médico, na frente do médico, olha, doutor, trouxe aqui todos os exames, e o médico vai construir juntamente com você, né, as medidas de tratamento. Então o que você vai tomar, o que você não vai tomar, o que você não vai consumir. Ele vai escrever uma receita. Então esse novo plano diretor revisado é a receita, só que ao invés, né, de você procurar o médico de novo todo ano, que é o que a gente tem de aconselhamento para fazer check-up, o município tem ali, pela lei do Estatuto das Cidades, que procurar, né, esses médicos técnicos de novo daqui a 10 anos. Né? Mas pode procurar também a qualquer momento, desde que o município tenha um grande problema a ser tratado. É o que diz, por exemplo, o Estatuto da Cidade ali no artigo 42B. O plano diretor ele pode ser revisado desde que seja seguido os ritos do artigo 42B. Né? Então aqui Campo Belo está nesse momento de revisão geral do seu plano.
E nós estamos aqui te respondendo, né? Nós estamos na fase de diagnóstico, levantando os dados territoriais. E quais seriam, doutor Braulio, os impactos para os próximos anos? Assim, tá com um plano diretor atualizado, pronto, arrumadinho na mesa para um crescimento, para a população ser beneficiada? Assim, mas o que você poderia falar assim? Quais os impactos futuros para Campo Belo, estando com um plano diretor atualizado? Quais seriam os impactos futuros? Excelente. Bom, o município ter, né, se preparado territorialmente, ele vai se preparar para quando as oportunidades chegarem. Eu vou alocar, né, recursos em locais específicos, eu vou fazer todos os levantamentos, eu vou saber quais os novos perímetros de expansão urbana, as áreas que eu preciso preservar, né, que o município não vai conseguir revogar, por exemplo, Código Florestal, leis ambientais, então são áreas que o município precisa preservar. Então a gente já mapeia, já define essas áreas, né, onde estão as APPs, se tem algum tipo de unidade de conservação, algum tipo de vegetação específica que eu preciso preservar por força de lei. Nós mapeamos todas essas áreas, né, para não, por exemplo, né, cair no seguinte erro: chega um empreendedor querendo trazer um empreendimento para o município e o prefeito fica com dúvida de onde eu vou alocar esse empreendimento. Será que esse terreno é bom? Será que não é? A gente faz todas essas análises agora no plano diretor, para o município ter segurança jurídica para atração de investimentos, para o município ter segurança jurídica para dar qualidade de vida para as pessoas. Eu vou alocar uma UBS nova, uma escola nova, mas será que essa área que é uma área boa para uma escola está alocada? Né? Ela está atendendo um raio de atendimento ali, de acordo com a faixa etária, com as faixas escolares, né? Então, criança não pode andar muito até chegar à escola, já o pré-adolescente, o adolescente já pode andar mais, tem os raios estabelecidos. Então, para eu alocar uma escola, eu preciso pensar esses terrenos em locais específicos. Eu não posso colocar uma escola isolada. Todas essas análises a gente faz no plano diretor. Então, esses estudos e o plano diretor, ele vai gerar impacto positivo na medida em que vai trazer uma inteligência para a alocação de investimentos. Então, você vai ter impactos positivos no curto, no médio e no longo prazo. Só que o contrário também acontece. Se você não se prepara, você pode fazer o contrário, você pode repelir investimentos. E aí nós temos exemplos vários, não é, variados, para dar em relação a quando o município não faz o seu dever de casa, é aquele ditado, né, o cavalo passa encilhado e você não tem condição de montar e seguir porque você não está preparado. É o caso que você citou de Pedro Leopoldo, a gente estava conversando lá de fora, da Heineken. Exatamente. Né? Você pode dar uma pincelada para a gente entender aí, porque parece que Pedro Leopoldo perdeu uma oportunidade sim única por não estar com o plano diretor, parece atualizado, né, ou pronto, algo assim. Exatamente. E no caso, né, como Pedro Leopoldo é um município de região metropolitana, perdeu toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Né? Ali no ano de 2020, às vezes as pessoas não vão lembrar, porque nós estávamos no meio de uma pandemia, né, do Covid-19, e outros problemas estavam afligindo as pessoas, né, nas suas vidas cotidianas. Então, às vezes, isso passou batido para a maioria das pessoas. Mas eu lembro muito bem que eu estava, nesse momento, coordenando a revisão do plano diretor de Camanducaia, que foi um dos municípios que se colocou ali como possíveis receptores da Heineken, né, desse investimento da Heineken, porque a Heineken iria se instalar em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é um município que tem um tipo de rocha chamada um grupamento de rochas chamadas rochas carbonáticas. Né? As rochas carbonáticas são calcários, margas, dolomitos. São rochas que se dissolvem muito ao longo do tempo geológico, formando cavernas, né? E são ambientes favoráveis a guardar relíquias arqueológicas, fósseis, né? Onde está localizado, inclusive, o fóssil do primeiro primato localizado nas Américas, que é a Luzia, que está lá. Quer dizer, o primeiro não, o mais antigo, né? A Luzia, o primata mais antigo identificado nas Américas. Então, o município sugeriu um terreno muito próximo desse sítio arqueológico. E isso levantou todo um movimento, né, de ambientalistas questionando essa situação. Né? E o município ficou ali uns 90 dias, né, e a empresa também, num processo chamado de anti-marketing, que é quando você faz uma iniciativa que vai contra algo que já está posto. Né? Então você apanha demais. Isso é ruim para a imagem da empresa, foi ruim para a imagem do município. A empresa ficou ali pensando, esperando, né? O município ele não estava preparado. Ele teria que dar resposta rápida. Né? No mundo dos negócios, a gente tem a questão do time. Né? E eu falo o seguinte, o município que quer atrair investimentos, né? Hoje a gente tem uma palestra chamada Plano Diretor como instrumento de atração de investimentos. O que o gestor público tem que fazer para o seu município atrair investimentos por meio do seu plano diretor? Ele tem que controlar o time da gestão pública com o time do privado. E o principal começo para isso é você dar resposta rápida.
Então, um investidor chega aqui com determinado recurso, no caso da Heineken, 1,2 bilhões de reais. Aí teve essa questão, infelizmente, muito dinheiro. E aí teve essa questão do sítio arqueológico próximo à área onde seria a planta, né, industrial, que vai chegar aí, se eu não me engano, na sua produção máxima de mais de 15 mil hectolitros. Isso é cerveja pra caramba, né, que vai ser produzida, vai se tornar a maior planta industrial da empresa no mundo, né, que agora está lá em Passos. Então, eles tinham que ter dado a resposta rápida. Não pode, aqui tem sítio arqueológico, mas espera lá, o município de Pedro Leopoldo não é todo sítio arqueológico. Tem áreas que eu posso indicar para alocação. Mas não tinham para... Mas eles não tiveram essa destreza de indicar rapidamente. E você indicar uma área, não é assim, eu vou tirar da minha axila esquerda ou da minha axila direita. Você tem que cruzar dados, você tem que cruzar variáveis, né, ambientais, territoriais, para você entender e dar a resposta e tomar uma decisão certeira. Ou seja, eu estou indicando essa área porque eu fiz uma coisa chamada análise de múltiplos critérios, cruzei com dados de análise espacial e estou te indicando algo certeiro. Né? Eu não posso, eu acho. Eu vou indicar ali porque eu vou beneficiar fulano que é dono do terreno. Não, eu não posso fazer assim. Eu tenho que ter critérios técnicos. Então, eles não fizeram isso num tempo específico. A empresa foi tomando pancada, o anti-marketing acontecendo, uma empresa que se posicionava, né, dentro das estratégias aí de ambientais como uma empresa verde, até no tubo da sua garrafa, ela foi se apanhando e vendo a sua imagem cair, ações caindo. Eles tiveram que agir rápido, queriam até sair do Estado. Então, o governo do Estado agiu rápido e a coisa aconteceu em Passos. Né? Mas esse é um exemplo hoje que eu levo meus alunos de pós-graduação para estudar esse caso, né, de como aprender com esse erro para não cometermos mais. Ou seja, o município tem que estar preparado. Então, assim, Gisele, você como secretário de Desenvolvimento de Campelo, a gente vê que o projeto, a ideia da prefeitura, a secretaria toda trabalhando, é uma articulação que não envolve só a prefeitura, a secretaria de desenvolvimento, envolve as organizações da cidade, né, população, né, em geral. É justamente para que a cidade cresça organizada, seja atrativa para investimentos, porque pelo que eu estou entendendo é o seguinte, além do benefício da questão de atrair investimento, a cidade tendo um plano diretor, ela cresce com qualidade, com estratégia, né? Distribui-se a cidade de maneira qualitativa. Seria essa a ideia da prefeitura e da secretaria? Está trabalhando para isso? Exatamente. Então, quando a gente pensa em plano diretor, a gente volta lá na Constituição de 88, antes dela, porque consolidado mesmo foi a partir do Estatuto da Cidade, né? A necessidade dos municípios acima de 20 mil habitantes elaborarem o seu plano diretor. Mas foi da ideia justamente da questão da propriedade, né? Porque antes da Constituição a propriedade era algo individual. Então, minha propriedade, eu vou agir da forma que eu achar por bem fazer a partir daquilo. Mas a partir disso, né, desses novos conceitos de cidade, veio a questão da função social. Então, hoje a gente tem a propriedade junto com a função social. Então, a gente precisa pensar no coletivo, né? Então, para a organização territorial, é necessário a gente planejar e deixar que tudo seja feito da forma organizada para que um direito não seja interferido por outra ação de um outro indivíduo. Então, é pensado em coletividade. E a questão, o grande gargalo é esse, é mobilizar a população, porque a luta, né, a verdadeira luta para a construção de um plano diretor justo é que a voz da população seja ouvida, para que as necessidades sejam estudadas e traduzidas ali dentro de um plano justo. E as oportunidades estão sendo dadas para que a população participe, e desde já fica o convite. Seriam as audiências públicas organizadas em locais esporádicos, como Câmara, Secretaria de Educação e outras que creio que virão, né? Quando a gente tomou conhecimento aí da expertise do IGTEC, Dr. Braulio, nós conversamos, né, e elaboramos um plano de trabalho,
né, que tem todas as etapas, tem as oficinas de temáticas que nós vamos construir com cada grupo, né, e tem as audiências públicas, nós já realizamos a primeira para apresentar esse plano de trabalho, nós fizemos na Câmara Municipal, sempre divulgada, aberta ao público, para que a população possa interagir de uma forma mais próxima. Mas, além disso, né, outra forma de participação que a gente está trabalhando é através de uma plataforma digital desenvolvida também pelo IGETEC, que leva ao cidadão dentro da casa dele a oportunidade de participar, né? Porque às vezes na forma presencial nem sempre todo mundo tem a disponibilidade, ou muitas vezes não tem o interesse de participar, mas às vezes ali dentro da casa, em um determinado momento, pensa, olha, deixa eu pensar em alguma questão do trânsito. E aí ele consegue entrar na plataforma digital, consegue inserir ali até mesmo dentro do mapa, depois o Dr. Braulio pode falar isso com mais detalhes, e fazer a sua sugestão, né, justificar, né, da forma mais detalhada possível, para que a gente receba isso e leve, né, ao núcleo gestor, que é uma outra questão que a gente também vai trabalhar dentro do processo de revisão, que é junto com o núcleo gestor, né, designado pelo prefeito, com participação da sociedade civil, participação do legislativo, né, e dos órgãos competentes dentro da prefeitura. E aí esse órgão, ele tem a competência de analisar, emitir parecer, dar recomendações, né? Não é deliberativo, mas é um órgão de assessoramento que recebe essas propostas, analisa e introduz ali na onde for cabível, né? Não só a parte de trânsito, eu falo trânsito porque é uma demanda que gera muita repercussão, né? Algo que está incomodando a população, mas em questões ambientais também, questões de zoneamento, né? Qual área do município que é mais passível para se construir ali um território comercial, né? Onde a gente pode colocar um polo industrial ou a parte que somente seja residencial. Então, tudo isso a gente vai receber através de propostas nas audiências presenciais e nessa plataforma digital que a gente está disponibilizando. Ô, doutor Braulio, como é que você poderia explicar essas fases de participativa da população? Pelo que a Gisele está falando, você poderia dar um feedback para nós aí a respeito do programa, né? Não é um aplicativo, eu creio que é um programa. Então, ela pode... acho que essa área aqui da cidade, me corrija se eu estiver errado, eu acho que essa área da cidade ela tinha que ser um pouco mais verde, teria que ter aqui uma praça, alguma coisa. Não, aqui precisando de lombada, eu acho que precisava ter uma câmera, né? Então, assim, por essa plataforma... a população pode participar? Como é que você poderia dar um norte dessa participação da população na construção? Perfeito. Primeiro nós vamos explicar a essência disso, tá? Então vamos lá. Eu gosto muito de fazer as analogias com, né, a saúde, né? Porque ciências territoriais, elas são umas ciências, às vezes, apartadas do senso comum, mas as ciências médicas, né? Ou seja, eu gosto de dar exemplo de ciências médicas porque são as ciências mais próximas... Doutor, te conta, você tem um passo na medicina, não tem não, doutor? Não tem nenhum. É simplesmente uma estratégia de professor para se fazer entendido, sabe? Eu gosto muito de falar... numa linguagem mais clara possível, sabe? Por isso que eu sempre dou, né, aquela máxima, né? De médico e louco todo mundo tem pouco. Agora, de médico e urbanista não, né? De urbanista, né? Nem todo mundo tem, de planejador territorial, então, de geociências são as ciências mais apartadas do senso comum, inclusive. Agora, ciências médicas, não. Então, vamos lá. Dando um exemplo aqui com a medicina, né? Nós estamos, nesse exato momento, fazendo os exames ali, construindo as análises diagnósticas. Quando eu tiver os exames prontos, aí você vai lá bater na porta do médico, doutor, trouxe aqui os meus exames. Ele vai, juntamente com você, construir o seu tratamento, que é exatamente essa fase que está por vir. Nós estamos agora na leitura técnica, depois nós vamos ter uma leitura comunitária, que é ouvir as pessoas. Né? Eu preciso ouvir as pessoas e depois eu vou comparar o anseio das pessoas com as minhas possibilidades técnicas e legais. Por exemplo, eu posso ter ali uma pessoa, uma comunidade... Ele fala, eu quero fazer uma expansão aqui dessa área da minha comunidade, mas aí eles querem expandir para dentro de uma área, por exemplo, de uma APP ali do Lago de Furnas, que pelo Código Florestal não é interessante fazer isso, né? Não é possível fazer isso. Só que as pessoas não sabem disso.
Então a gente compara os anseios das pessoas com o possível tecnicamente e legalmente. Então, e a lei, ela não pode ser uma lei irregular, ela não pode ser uma lei inconstitucional, tampouco que vai ferir uma outra legislação que o município não tenha possibilidade de revogar. Então a gente passa por todas essas peneiras, né? Mas vamos lá. Vai chegar o momento que a gente vai ter uma coisa chamada oficina participativa, que são as oficinas com as comunidades. Hoje, como que isso acontece? Né? Não conosco, né? Não com o IGTEC, porque isso foi as plataformas digitais, é uma inovação, né, de uma spin-off que nós criamos, chamada Ideia City, que leva a participação digital. Mas hoje como que funciona? Você vai fazer uma oficina participativa, você vai para um lugar presencial, né? E as oficinas que vamos fazer serão presenciais, tá? As pessoas vão estar lá de corpo presente, vão debater, né? As pessoas vão falar com mais eloquência, com ânimo, né? Com entusiasmo, às vezes até com indignação. Isso acontece, o debate acontece, só que ao invés de depois colocar cada um ali no seu papelzinho, pegar um post-it, colar na parede, cartolinas, né, práticas analógicas com muito papel, e papel é uma coisa que se perde, papel vai embora na água, né, a gente ao invés de escrever ali no papelzinho, nós vamos escrever nas plataformas digitais. Hoje todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo vai usar a plataforma Ideia City de participação, que vai ser no seu celular, no seu computador, e com um grande benefício. As oficinas tradicionais, elas acontecem ali em 1h30, às vezes numa associação comercial, numa associação de bairro, todo mundo discute, às vezes não se faz nenhuma ata, ou às vezes faz apenas uma ata, e quem faz uma ata tem que resumir o que o outro falou, então eu já vou colocar uma impressão minha, que não é necessariamente o que você quis dizer, eu vou fazer uma ata ali, né? Então você já está colocando um viés, e agora quando a gente traz a plataforma Ideia City, as pessoas vão presencialmente, elas vão discutir, só que a plataforma ela pode ficar aberta, e ela fica aberta por mais tempo. Então não é se vira numa hora, 1h30 ali e fala o que você tem que falar ali, não. Você pode falar até por 15, 20, 30 dias que a gente vai deixar as plataformas abertas. Então a gente vai maximizar para a população o poder de proposta em várias diretrizes que estão infringindo a população, educação, saúde, segurança, trabalho. A gente vai ouvir em diversas esferas, até esferas que não cabe ao município atuar diretamente, como, por exemplo, segurança pública. Não, mas um prefeito pode resolver, por exemplo, investir em guarda municipal, em câmara de segurança. Tem algumas ações do executivo que podem ser feitas em áreas que não necessariamente cabem ao executivo. E aí está a riqueza de você ouvir de forma digital as pessoas, né? Porque naquele momento ali da oficina, todo mundo falando com bastante eloquência, às vezes a pessoa fica constrangida de falar. Ela está lá de corpo presente, mas ela está receosa, está com vergonha e tal. Nem todo mundo quer falar em público, na frente de outras pessoas. Mas depois eu estou aqui na minha casa, no final de semana, acabei de almoçar, agora eu vou falar o que eu penso de Campo Belo. Então, em saúde, eu vou falar disso. E a plataforma também permite ao usuário marcar, tem uma interação com a página do Google, eu consigo marcar. Aí eu quero colocar uma câmera de segurança na esquina dessa rua aqui. Então a pessoa pode marcar ali sobre onde ela está falando, né? A pessoa vai se inscrever nessa plataforma, que é muito fácil, né? No momento oportuno nós vamos instruir para fazer isso, nas oficinas mesmo. Então a gente depois vai ter acesso a todo esse banco de dados sobre o que as pessoas estão falando para o município. Isso é muito rico. Por quê? Porque isso dá segurança jurídica ao processo, né? Então se alguém reclamar, não teve participação no plano... democrático. É democrático. Se alguém reclamar, não teve participação no plano diretor de Campo Belo, nós podemos pegar o link da plataforma e mandar para um órgão de controle, por exemplo, um técnico de informática do Ministério Público, falar, checa aí, audita a plataforma e vamos ver se não teve participação, né? Então, você dá transparência, uma camada a mais de transparência no processo participativo que precisa ser democrático. Então, as oficinas no ambiente digital, né, com um instrumento digital, ela maximiza a participação popular. Porque às vezes também, o plano diretor, assim, às vezes eu acho que assim, as pessoas podem achar, isso é uma exigência legal para o município, a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento está atualizando para estar tudo certinho, né, alinhado. Mas, assim, você poderia dizer, você vê, doutor Braulio, apenas como uma exigência legal ou como uma construção democrática, participativa, coletiva, para que a cidade cresça unida, com um propósito bem estabelecido, onde todos participaram, tão cientes daquele crescimento,
para que amanhã alguém diga assim, olha, eu não tive a oportunidade de opinar sobre essa região da cidade. Então, assim, na sua opinião, é apenas uma exigência legal que o município está cumprindo ou não? É uma construção coletiva, democrática, para que uma cidade cresça organizada, unida e sabendo para onde está indo? Perfeito. Olha, eu fico até triste quando os municípios, né, às vezes o gestor público, encara o plano diretor como mais uma exigência legal. Não, o plano diretor ele é uma ferramenta estratégica. Não pode ser só uma lei de gaveta ali, que está ali. Aí chega o promotor, apresenta o plano diretor, aí tira da gaveta e coloca lá. Aí vai lá em Brasília pegar uma emenda parlamentar, pedir recurso. Tem plano diretor? Tem, está aqui. Mas e o conteúdo dele? Como ele foi construído? Isso manda tudo, isso faz toda a diferença, né? Às vezes as pessoas ficam me vendo falar de plano diretor e atração de investimentos, mas o plano diretor ele vai pensar só em atração de investimentos, só no lado empreendedor? Claro que não. Por outro lado, eu faço a seguinte colocação. Sem recurso financeiro, você consegue investir em saúde, educação, no meio ambiente? Também não. Então, a primeira coisa, você precisa pensar na saúde financeira do município. Para além das questões de impostos, né? Os impostos estão aí para serem revertidos, né? Mas o plano diretor, quando ele é feito com essa visão de atrair investimento, todo mundo ganha, né? Até mesmo porque uma questão simples, né? Sem recurso, eu não consigo dar qualidade de vida para as pessoas. Investir no social, fazer ações de regularização fundiária, né? Para quem não pode pagar, né? Vai ser enquadrado, por exemplo, em reúbe social. Se o município não tiver recurso para investir nisso, né? Vai fazer como? Aí eu vou pegar ali, às vezes, uma emenda parlamentar que eu poderia usar para construir uma escola, um equipamento de saúde, que são algo mais prioritário, né? Então eu vou trazer isso para o meu plano diretor para ele fazer a roda da economia girar e isso atinge as pessoas que estão lá na ponta, né? Chega no social, porque você gera emprego, gera renda, você atrai empresas, você vai atrair recursos para o município. E vai ouvir a população também de forma inteligente com essas plataformas, né? Então são inovações que a gente traz para o plano diretor, né, que tem dado resultado em vários municípios. Fazendo um complemento aí na fala do Dr. Braulio, em relação a essa questão do aspecto formal do plano diretor. Ele é uma exigência legal, né, mas não é algo foco de que assim, o município, o prazo é de 10 anos, mas não é um foco que o município tenha que revisar isso a cada 10 anos. Prova disso é que nós estamos aí completando 20 anos de plano diretor. Mas é uma questão de necessidade mesmo, porque no início do exercício, o prefeito Adalberto, conversando, né, em relação a várias demandas, né, especificamente do trânsito, ele me disse assim, olha, Gisele, mas nós vamos ficar, como se diz, apagando fogo a cada solicitação relacionada ao trânsito, a cada demanda que vem, eu preciso mudar o sentido da direção da rua tal, eu preciso colocar uma placa de não estacionamento em determinado local, porque ali está aglomerando muitos veículos, está deixando o trânsito conturbado. Se a gente fizer isso de forma descentralizada, né, pegando caso a caso e fazendo picado, vamos dizer assim, será que vai ser efetivo mesmo? Não teria uma forma da gente estudar a condição do trânsito de Campo Belo? E aí, discutindo, eu falei, olha, uma das formas que a gente tem, né, o plano de mobilidade, que é um instrumento específico, mas a gente pode aproveitar e trabalhar o plano diretor, porque nós temos outros gargalos no município. Nós temos problemas de zoneamento, né, loteamentos fora do local em que é permitido, né, e que não são autorizados pelo município justamente por isso. Então, a gente precisa organizar para que promova a expansão imobiliária, por exemplo, né, porque às vezes a gente não consegue aprovar um loteamento num local específico porque o plano diretor está defasado. E aí o município perde uma oportunidade de ter um empreendimento grande, um empreendimento maior, justamente porque aquele zoneamento ali não está adequado. E então foi uma necessidade pensada, né? Não foi só para cumprir um critério legal, porque se fosse isso,
já teria sido feito em outras gestões que também foram gestões responsáveis, né? Então, nesse critério de formalidade e necessidade, a gente está aproveitando o momento mais pela necessidade do que basicamente cumprir ali um preceito legal. Então, assim, ó, pelo que você está falando, Gisele, assim, ó, o crescimento populacional, ele traz novas demandas. Então, a cidade vem crescendo, se expandindo, bairros novos, construções novas. Você tem um empreendimento que quer ir para uma área da cidade, você quer alguém que quer, eu quero construir um galpão, quero pôr uma fábrica aqui. E, às vezes, a cidade ela fica um pouco encurralada. Um quer pôr um galpão de uma fábrica de costura, um exemplo, em tal local. O outro quer abrir uma empresa X em tal local e etc. E a ideia do plano diretor é o seguinte: a cidade está crescendo, vamos organizar o que pode, o que não pode, o que facilita, onde é melhor para essa empresa. Ó, aqui, se a gente pôr essas empresas aqui, vai ter problema para as casas, para resolver, facilitar e também dar a estrutura para evitar o que a gente fica vendo. Às vezes, dá um exemplo, gestões muito bacana Campo Belo teve nos últimos anos, assim, sou muito defensor disso, mas às vezes de uma gestão para outra, um exemplo, rua tal, mão única, aí às vezes muda a gestão, mudou essa via, pode passar por essa área, aí muda, aí alguém começa a fazer uma demanda, agora não pode mais. Então, assim, e eu acho que isso até prejudica pessoas que vêm de fora para a cidade. A pessoa anda de uma forma, depois ela vem, mudou de novo, a cidade está funcionando de outra forma. O plano diretor, ele traz meios para facilitar esse trânsito na cidade, não só o trânsito de veículos, mas o funcionamento da cidade, inclusive para outras gestões futuras, para que quando ela estiver ali na mesa administrando a cidade, ela tenha algo com base em estudo, com base em dados técnicos. Seria isso? Isso. Por exemplo, nos primeiros meses de gestão, eu senti a necessidade dessa... Olha, vamos parar e vamos organizar primeiro, né, a parte legal, a parte estrutural, porque na tomada de decisão isso é muito importante. Então chega, por exemplo, uma demanda de posturas, né, comércio, né, tá tendo um problema um problema sonoro, tá incomodando o vizinho, aí você vai verificar aquele comércio, ele tá funcionando num local que não é adequado, que não pode funcionar. Então a gente precisa agir de uma forma coercitiva em cima daquilo ali. Então, para trazer mais segurança para a tomada de decisão, o plano diretor ele vai proporcionar mecanismos que a população ela vai poder se adequar ao cenário que está ali organizado, né? E não ficar desordenado e talvez sofrer alguma penalidade, né? Sofrer alguma postura do município que pode impedir, por exemplo, a execução, né? A atividade comercial, porque está ali de uma forma desordenada. Então, se a gente tem um documento, se a gente tem uma cidade organizada, a gente proporciona que o crescimento não é exatamente só industrial, né? Vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma organização melhor e em aspecto sustentável também, porque trabalha o meio ambiente que antigamente não era pensado como é hoje. Hoje a gente tem uma visão de cidade, que é as cidades do futuro, né? Cidades inteligentes, que não era pensada em 20 anos atrás. Então, a gente vai contemplar isso no plano diretor, né? As Smart Cities, né? Que hoje é chamada. Então, isso há 20 anos atrás não era pensado. É o momento agora para a gente introduzir esses mecanismos de inovação de gestão municipal. O que seria isso? Antes até de entrar nisso, eu gostaria até de pontuar, pegar um gancho aqui da fala da Gisele, que é o seguinte, né? Por que não começamos, por exemplo, por um plano de mobilidade se a gente tem grandes problemas na mobilidade? O principal agente demandante, né, o principal agente que gera demanda de mobilidade, né, quem vai gerar, o agente gerador do tráfego perdão, né, na cidade é o zoneamento. Então, por exemplo, se eu estabeleço um zoneamento num determinado ponto da cidade que vai permitir um coeficiente de aproveitamento maior, ou seja, eu vou verticalizar mais, ou então eu vou lotes menores, então maior quantidade de lotes, isso vai gerar um efeito na mobilidade. Então, ou seja, quem está demandando todo o tempo, quem está gerando demanda de mobilidade é o zoneamento.
que está no plano diretor. Então, você tratar de problemas do trânsito sem olhar para o plano diretor é a mesma coisa de... Né, lá vou eu de novo com a medicina, né? É a mesma coisa de você ficar tomando dipirona para tratar uma dor e não vai tratar a causa. Então, ou seja, eu posso pensar, por exemplo, eu posso verificar a possibilidade de novas centralidades em Campo Belo, para a gente, né, tentar diluir um pouco dessa questão que temos aqui, que você tem um centro funcional, todos os serviços estão no centro, e os bairros depois do centro de borda, né, que a gente chama de periferia em relação ao centro, são bairros basicamente residenciais, né? Então eu preciso entender o que está acontecendo de projetos novos para pegar o gancho desses projetos e criar novas centralidades. Com isso eu vou diluir o problema da mobilidade, eu vou diluir essa demanda, né, de todo mundo vai para o centro num determinado momento e sai do centro num outro determinado momento. Então é uma das formas de você resolver, né? É uma das possibilidades. Estou falando que aqui vai ser assim, mas essa é uma das maneiras, né, de que com as quais a gente resolve o problema da mobilidade. E isso se dá no plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo, na questão do código de obras e postura, e é por isso que a gente está atacando primeiro aqui, para depois partir para um plano de mobilidade que já é algo mais específico. Então vamos tratar as causas, né, e vamos tentar ajustar o zoneamento primeiro para depois pensar em questões específicas. Seria aqui no interior nós temos assim, às vezes até um jargão que o pessoal usa, né? Que quando alguém pega um lote e começa a construir no lote e não passou ali, não pediu opinião, não fez uma planta bacana, não chamou ali um engenheiro, um arquiteto, a pessoa começa a mexer no lote, que a gente fala assim, perdeu o lote. Perdeu o lote, porque fez um negócio, não tem nada a ver esse negócio aqui, esse quarto aqui na entrada matou o terreno para trás, essa pessoa fez essa garagem num lugar que não acabou. Então, às vezes a gente aqui no interior usa assim, uma pessoa matou o lote, ela fez essa sacada, ela matou. Então, a ideia é o seguinte, a cidade ela está crescendo, precisa crescer, precisa atrair recursos de investimento, mas não pode crescer de qualquer forma. Precisa preparar um estudo técnico, um estudo, vamos dizer assim, geográfico bacana, com dados, com informações, para uma empresa que amanhã quer chegar em Campo Belo. Olha, vocês estão com o plano diretor em dia aí, nós estamos com um valor X para investir, a população vai ser beneficiada. Ela vai olhar o plano diretor, não sei como é apresentado isso, os meios, mas ela vai olhar, a cidade tem como falar que ó, você se alocar aqui é melhor. Porque, um exemplo, as carretas não vão atrapalhar a população aqui, o asfalto aqui não vai prejudicar isso, aquilo, outro, o trânsito aqui não vai ficar impedindo toda hora, porque às vezes eu vejo o seguinte, tem lugares que cresceu, cresce desorganizado, aí você tem uma área de muita habitação populacional ali, casas, residências, aí vai 1, 2 empresas de grande porte, carreta, tudo mais, vira aquela briga na porta da prefeitura, chamando vereador, gente filmando, aquela treta danada, porque seria isso, o plano diretor ele resolve isso, é você ocupar o terreno com estratégia, com sabedoria, para que ambos sejam beneficiados, doutor? Vou pegar exatamente esse exemplo que você deu, Natanael. Estratégias que os municípios têm às vezes, né, de ou deixar a coisa aí de forma orgânica, ou então estratégias equivocadas mesmo, acham que estão planejando, né, só que não. Então, por exemplo, eu vou encontrar um terreno para habitação de interesse social, né, o que a gente pode chamar de zonas especiais de interesse social. E às vezes o município escolhe essas áreas um pouco mais afastadas, né, dos principais serviços de educação, de saúde, ou não leva esses equipamentos para lá. E depois vem essa oportunidade das empresas e às vezes um distrito industrial está exatamente do lado dessa zona de interesse social. São pessoas que estão ali, né, em situação de vulnerabilidade social. E você leva uma indústria, alguma empresa que vai gerar algum tipo de particulado, né, que vai ter algum impacto ali naquela população, e depois você vai ter que administrar isso, né? A população reclamando que tem muito pó aqui, muita poeira, a zona industrial está lá, e às vezes aqui está lá na margem de uma rodovia, que era para onde que você teria que alocar mesmo, né? E aí nesse caso o que estaria errado? A alocação dessa zona de interesse social. Ou você leva uma zona de interesse social, mas leva também os equipamentos básicos de educação e de saúde para a população, né? Ou você vai ter que pensar uma melhor forma de alocar. É por isso que a gente trabalha com base em análise espacial, cruzamento de dados, para indicar essas áreas, né? Essas áreas são importantes, elas precisam existir, não é que elas não possam existir.
mas elas devem existir no melhor local possível, né? Por isso a gente tem que cruzar vários dados para saber o melhor lugar para inserir uma zona de interesse social, uma zona industrial, para que isso não entre em conflito, né? Inclusive a gente tem uma metodologia chamada matriz de interesses conflitantes, que a gente faz exatamente para isso. A gente orienta o zoneamento com base nos interesses conflitantes no território. Então a gente faz um processo de antevisão. Eu vou ver, ó, isso aqui pode ter conflito no futuro. Então eu não vou levar para lá situações que podem ser conflituosas. Isso é trabalhar de forma inteligente. Isso é trabalhar com conceitos de cidades inteligentes desde o processo de planejamento, né, para depois chegar lá na cereja do bolo, né, que é a lâmpada de LED, o Wi-Fi na praça, que são igualmente importantes. Você vai levar qualidade de vida, né? O prefeito acabou de colocar né, uma iluminação muito bacana na praça central aqui de Campo Belo. Isso é louvável, é ótimo. E também está investindo na base, né? Ou seja, eu estou aqui investindo no acabamento, né? Mas estou investindo na base também. Então eu vou deixar a cidade bastante estruturada no futuro. Nesse ponto, só complementando, que a gente sempre fala de plano diretor, vem a questão da atração de empresa. Mas não é somente isso, né? E isso hoje em dia não é o foco principal do plano diretor. Um caso que é a questão aqui de Campo Belo. Nós temos uma vocação aqui de agricultura. Então, a gente tem muitos produtores rurais, a gente tem uma vocação para a parte rural aqui de produção. E o plano diretor, ele auxilia muito nisso em relação ao diagnóstico de terras, né, doutor Braulio? Porque eles fazem uma análise e dentro do plano diretor vai demonstrar ali a vocação da terra. Então, o plantio ali é mais adequado para determinada plantação, né? Ali colhe-se melhor produtos de origem animal ou uma plantação voltada para o café, algo nesse sentido. Tudo isso a gente pensado e discutido e estudado dentro do processo de revisão do plano diretor. Então, abrange tudo da cidade, é o coração da cidade. Então soja, café... Inclusive já tem um estudo que eles já nos apresentaram de Campo Belo nos últimos anos, desde 1985 até hoje, né? Como que Campo Belo se comportou, né, em termos de produção, né, da parte da agricultura, em termos de expansão, como que Campo Belo expandiu? Foi de uma forma linear? Como que foi feito essa expansão? Então, todo esse estudo, ele é importante não só para a atração de empresa, mas também para fomentar o que Campo Belo tem, que é a agricultura, né, que a gente precisa trabalhar isso também, né, doutor? Inclusive investimento. A pessoa quer comprar uma terra, ela tem como saber a região que ela... Sim, nós temos dados, né, para isso, só que mais um equívoco que a gente vem inovando na medida que a gente não perpetua um equívoco de plano diretor da maioria dos planos diretores, que é o seguinte: tratar o plano diretor apenas como um instrumento da política urbana, né? Esse é um grande problema, né? Eu dou aula para arquitetura e urbanismo há 15 anos e eu bato nessa tecla com os meus alunos. Gente, plano diretor não é só instrumento de política urbana. É por isso que eu gosto de chamar plano diretor municipal, né? Tem município que chama plano diretor de desenvolvimento urbano. Olha lá, a cidade, o município não é só urbano. E quantos planos diretores eu já não peguei e li, né? Ele existe só para a cidade, só para o perímetro urbano. Para o perímetro rural não existe. Eu já encontrei gestores que até mesmo acham que a área rural é de responsabilidade do INCRA. Não, a Constituição fala que quem deve gerir, legislar sobre o território municipal é o Poder Executivo e Legislativo, né, sendo fiscalizado pelo Poder Judiciário Municipal. Então, o plano diretor é rural e urbano, gente. Isso é um grande equívoco. Então, uma análise que a gente traz, inovando nesse sentido, é integrar, né, as áreas rurais com as áreas urbanas. Criar mecanismos para que o homem do campo permaneça no campo produzindo. Então, a gente volta no tempo, quase 40 anos, né? Ali no meados da década de 80, a gente tem o início da série do sensor Landsat, do satélite Landsat. Então, a gente usa imagens do sensor Landsat, depois imagem de outros satélites com uma resolução maior, tem a aerofotogrametria com drone que a gente usa também, para entender a dinâmica de produção no território, né? Para eu não criar mecanismo que vá, por exemplo, se chocar com a produção rural do homem do campo. Então, o problema da mobilidade também passa por fazer com que quem está no campo, nas áreas rurais, goste de ficar lá e permaneça lá.
Né? Porque quando as áreas rurais estão em declínio, as pessoas tendem a ir para as áreas urbanas. Hoje temos municípios que a gente atua, por exemplo, que já com dados do censo de 2022, o município tem mais população rural do que população urbana. Né? Tem um município que a gente atua há muito tempo, que eu desenvolvi uma tese de doutorado sobre a história de expansão urbana desse município, que é um dos maiores municípios mineradores do estado, que é São Gonçalo do Rio Abaixo. Hoje, em São Gonçalo do Rio Abaixo, eles têm uma área rural muito bem estruturada, né? Coisa que vocês também têm aqui. Eu fiquei impactado positivamente com a estrutura de algumas comunidades rurais que nós estamos visitando, né, de acesso e tudo mais. E São Gonçalo do Rio Abaixo, assim, quase 100% das estradas rurais do município estão pavimentadas. Existem equipamentos de saúde e de educação e de segurança nas áreas rurais. Então as pessoas estão ficando nas áreas rurais, de modo que hoje lá em São Gonçalo do Rio Abaixo tem mais gente na área rural do que na área urbana. E isso ajuda a diluir problemas de mobilidade na área central. Então veja bem, dar atenção para o ambiente rural pode te diminuir o custo da mobilidade no futuro. Então percebe que é muito, Natanael, é muito articulado, tem que ser muito bem pensado, porque uma pequena mexida aqui, se for correta, ela vai gerar um efeito positivo no futuro grande. Agora, um pequeno erro aqui, se for um erro, vai gerar um problema também grande no futuro. Então percebe a importância desse momento que a gente está passando? Que bacana. Vê se eu estou muito fora do prumo ou não. A gente acho que terminamos de inaugurar, né, o asfalto até o porto, né? E vai ter um investimento, parece bem bacana, no Porto dos Mendes. O plano diretor também alcança e facilita esse crescimento, porque a gente vê que agora é uma opção, né? As pessoas estão... O asfalto, o pessoal está saindo daqui, indo todo lá para o Porto no final de semana. Um amigo meu falou assim, estou indo lá no Porto comer um peixe lá, não sei o que. Facilitou pelo asfalto. Mas não só isso, o plano diretor então, ele vai facilitar também quem está mais deslocado de Campo Belo, o trânsito, colheita, entregar um produto que foi comprado, um café sair, turística. Então ele vai facilitar. Então é bom tirar essa ideia de que é um negócio para ficar, vai facilitar só aqui. Não, ele vai, todo o território, né, todo o município, ele é beneficiado. As comunidades pequenininhas, afastadas, aquele agricultor que tem, vai ser beneficiado porque vai facilitar ele sair com os seus grãos, sair com a sua verdura, vai facilitar alguém que quer comprar uma terra e investir no produto X. Essa área aqui é boa, não, essa área aqui não é boa. Então é uma coisa, então tira-se a ideia de que é um negócio da cidade aqui, centro, não. Amplia para o município todo. Por que tinha essa ideia de que o plano diretor é algo só para a cidade, para a área urbana? Porque se estudava só a área urbana. Né? Eu bato na tecla para os meus alunos, que serão arquitetos urbanistas no futuro, dos arquitetos urbanistas que eu oriento em mestrado e em doutorado. Olha, vocês são urbanistas, mas vocês não têm que olhar só para as áreas urbanas, não. Você tem que olhar para o município. Né? Administrativamente, aquele pedaço de território que você está trabalhando chama município. Ele tem áreas urbanas e rurais. Né? A área rural vai ficar lá para o engenheiro agrônomo no âmbito da propriedade e da produção agrícola? Não. Políticas públicas precisam chegar nas áreas rurais, nos distritos urbanos que estão lá imersos em área rural, como o caso do Porto dos Mendes, né? Que é importante, que tem uma relevância turística grande, né? Que pode ser um meio de diversificação da economia de Campo Belo, na medida em que Campo Belo vai passar a investir também em turismo. Né? Eu gosto de dar o exemplo de Capitólio, né? Que tem um pequeno braço de Furnas, né? Capitólio é o pequeno braço, mas um condomínio, que é o Scarpas do Lago, ele gerou o que a gente chama de marketing territorial para todo o município. Né? Então o município de Capitólio ficou conhecido por um condomínio que está lá, né? Ficou conhecido só por esse condomínio, mas é um grande apelo de marketing territorial o Scarpas do Lago e toda aquela paisagem exuberante dos cânions e tudo mais. Isso pode muito bem acontecer em Campo Belo na medida em que ele se prepare para isso. Né? E eu também, nos últimos anos, eu tive uma oportunidade de trabalhar no caso do termo de ajustamento de conduta lá do município de Guapé, né, junto ao Ministério Público do Estado, coordenando o plano diretor de Guapé, que é o município que tem a maior lâmina d'água do Lago de Furnas e que, paradoxalmente, é um município que
pior se colocou em relação ao Lago de Furnas. Né? A própria conformação da cidade de Iguapé, né? As casas elas viram as costas para o lago. Né? Você pega as casas em Iguapé, os lotes, os quintais dão para o lago. Iguapé não é uma cidade que não tem uma grande orla. Né? E a gente como Boa Esperança. Como Boa Esperança tem, que é um município que eu também tive a oportunidade de coordenar o plano diretor. Então hoje a gente faz um paralelo, Boa Esperança, Iguapé, agora vamos poder analisar Campo Belo também. Boa Esperança é o caso de um município que não está exatamente ali, é um pedacinho, né? Ali o Lago dos Encantos é um pedacinho, uma rebarba de Furnas, mas eles pegaram aquilo e transformaram aquilo em algo exuberante. Trouxe investimentos, né? Trabalharam uma orla, né? Tem um cuidado na gestão do território. Né? Jaguapé, que é o município com maior lâmina d'água, ele virou as costas para o lago. Eu costumo dizer que Iguapé está até hoje chorando a questão da inundação da cidade antiga. Isso é uma coisa que aconteceu e passou, gente. Então o Iguapé não pode mais ficar perpetuando para as próximas gerações esse ressentimento com a questão do Lago de Furnas, que é algo que a gente vai também pesquisar em plano diretor. A gente procura entrar na cabeça da população, fazer leituras, entender como a população vê o território, né? Esse lado mais social, psicossocial, a gente faz isso. Para não cometer esses erros. Para não cometer esses erros. Então, lá no caso de Iguapé, a gente percebeu isso, que a população, na medida em que ela tem uma visão negativa do lago, inundou a minha cidade, a minha história está lá debaixo d'água, eles não olharam para frente, eles estão até hoje olhando para o passado. E o resultado é tudo isso que a gente vê acontecendo no município, uma desordem territorial, né, com tudo isso que aconteceu com o chefe do executivo no município. Isso é tudo fruto de um desarranjo entre a sociedade e o território que a gente vê culminar nesse tipo de coisa. Né? Não tem essa sensação de pertencimento. Vamos abraçar, tudo bem, passou, está submersa, a cidade antiga está lá, não existe mais, as minhas lembranças não existem mais, mas o que eu posso fazer para olhar para frente? Né? Imagina se um país que vive em guerra, por exemplo, tivesse essa mentalidade, já teria, né? Pensa os japoneses, né? Que vivem tendo terremoto. Se eles tivessem essa mentalidade, eles já teriam sucumbido. Né? Então, Natanael, eu falo que boa parte das questões territoriais, elas se constroem por meio de uma mentalidade forte da sociedade. Né? E a gente tem projetos hoje em diversas áreas do país. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que é Santa Catarina. A gente tem projeto no oeste de Santa Catarina. São pessoas que chegaram ali com uma mão na frente e a outra atrás, vindo da Europa, fugindo de guerra, fugindo de regimes autoritários, e ali, olha, só tem isso aqui agora, então eu vou fazer um esforço para fazer disso aqui a minha nação, a minha terra. Então a gente vê como que eles têm esse pertencimento da terra. Então a cidade que tem esse pertencimento, que consegue construir isso, consegue prosperar. Né? E é o que a gente vê nos municípios, né? Em alguns municípios que tem esse grande apelo em pessoas que vivem da terra. Por isso, né, retomando, é importante a gente, no plano diretor, valorizar o zoneamento rural, né, para as pessoas que vivem no campo. Ô Gisele, então eu vejo que assim, a atual gestão, você também lá na Secretaria de Desenvolvimento, Adalberto e vocês, os vereadores, a Câmara também, estão olhando o Campo Belo como um todo, até porque essa parece ter sido a ideia. Então, tem tido ações aí nos povoados, né? Acho que exames, né? Acho que, se eu não me engano, acho que foi isso, né? A prefeitura teve em comunidades levando. Então, você poderia dizer que a atual gestão, a secretaria, tem essa ideia no coração, Campo Belo como um todo, todos sendo alcançados, todos sendo vistos, a mão estendida para a população, não só quem está aqui, vamos dizer assim, no grande centro, né, habitacional, mas também as pequenas comunidades. Então, essa também é a ideia, né, beneficiar o todo. Com certeza. O que a gente pensa é que o desenvolvimento, né, conforme o Dr. Braulio até fez o comentário, ele não é relacionado só ao aspecto urbano, né? O crescimento, ele é diversos vetores aí que precisam ser enfrentados. Então, se a gente trabalhar tudo em conjunto, né, tanto a parte rural, a parte urbanística, né, a parte da saúde, assistência social, tudo em conjunto vira o desenvolvimento do município. Aí afeta turismo, né, afeta o crescimento da população com segurança e a qualidade de vida, ela sempre vai estar ali em crescimento. Então, o crescimento, ele não é apenas algo econômico,
né? O econômico, como se diz, é o resultado de todos esse trabalho multissetorial, né? De todas as políticas envolvidas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento, ela está sempre ligada com todas as outras secretarias, porque as políticas públicas, elas são trabalhadas em conjunto, para então gerar o crescimento da cidade. Infraestrutura, meio ambiente, infraestrutura, tudo interligado, porque é o contexto do crescimento, né? Não é exatamente a parte econômica. Quando a gente fala no econômico, a gente está falando do resultado, né? Aí o município prospera economicamente, mas se tiver uma qualidade de vida para o cidadão, se tiver segurança, se tiver educação, né, se os vulneráveis estão sendo assistidos da forma correta, né, se existe um cuidado com o meio ambiente, com a infraestrutura. Então, é tudo interligado. E na parte de lazer também, né, se tem a população, ela está tendo espaço ali para práticas de esporte, para a área cultural, que aí envolve a parte turística. Então, o desenvolvimento ele vai contemplar todas as áreas, todas as variáveis políticas ali para discutir. Ô, doutor Braulio, para a gente, assim, até me perdi no tempo, hein, Marquinhos? Você avisa nós aí, eu perdi a noção do tempo, hein? Tá bom o conteúdo aqui. Deixa eu te falar, qual que é a previsão, assim, a gente poderia falar que é a previsão de entrega e como funciona essa tramitação com a Câmara? Para mim entender que sou leigo. Cria-se o projeto, cria-se o plano diretor, e qual que seria a previsão para ele ser criado, quanto tempo entrega ele, e ele precisa ser aprovado na Câmara? Como é que, só para mim entender? Como que funciona, né? O projeto tem um prazo total de 12 meses para ficar pronto, né? Sendo que os primeiros 6 meses são as análises técnicas mesmo. Então nós vamos ficar fazendo análises técnicas territoriais em diversas temáticas, né? Na parte ambiental, territorial, social, econômica, dinâmica do campo, avaliação das estruturas fundiárias da cidade, o cadastro ambiental rural, como estão dispostas as propriedades rurais, a evolução da mancha urbana nos últimos 40 anos, a articulação viária, a hierarquia viária, né, do município, não só urbana, mas também rural. Nós vamos fazer todo esse levantamento, esse mapeamento das estradas rurais, que né, como se a gente estivesse fazendo ali uma grande bateria de exames, né? Então, se o município fosse uma pessoa, esse momento que a gente está agora, os primeiros 6 meses, eu vou tirar para fazer exame médico, ultrassom de todo tipo, escaneamento, imagem, dados, né? Então, eu vou 6 meses, levantamento de dados e análises territoriais e espaciais. Os segundos 6 meses, né, que é a segunda metade do projeto, eu vou ouvir a população. Então, eu vou fazer oficinas com comunidades, vou fazer oficina nas áreas rurais, com associações, com organizações da sociedade civil, né? Ouvir a exaustão, né, a população. Depois, com essa leitura técnica, essa visão técnica do território e legal, e essa visão participativa da população, a gente constrói, né, o que a gente chama de minuta de lei, o projeto de lei, né, que vai ser o novo plano diretor revisado. Construímos também as plantas do macrozoneamento municipal, do zoneamento urbano, os parâmetros urbanísticos, né, que são as regras, né? Aqui eu posso fazer parcelamento com lote mínimo de tanto de recuo, tanto de frente, a verticalização, né, tanto de coeficiente de aproveitamento, todos os parâmetros urbanísticos, como a gente chama no urbanismo, a gente define. Então esse projeto de lei ele vai trazer tudo isso, plantas de zoneamento, diretrizes, para ser entregue na Câmara de Vereadores. Então, meados de maio, né, início de junho do ano final que vem, do primeiro semestre de 2026. A gente já vai estar pronto, a Câmara já vai estar com o projeto em mãos, né, e a gente faz toda essa interlocução com a Câmara, nos colocando para explicar toda e qualquer questão técnica, né, aí vamos ser agora, né, vamos ser lá naquele momento, né, futuro, o braço técnico ali da Câmara para que eles possam apreciar de forma mais tranquila e confortável possível o projeto de lei, né, nos colocando como técnicos ali para dirimir qualquer tipo de dúvida, né? E é o nosso objetivo também levar e o projeto ser aprovado, né? Então é um projeto que vai do executivo para o legislativo e nós vamos ter essa atuação, né, muito próxima da Câmara de Vereadores e até adianto, eles não vão ficar sabendo do que é o projeto apenas lá no momento final. A gente faz inclusive oficinas participativas com os próprios vereadores. Então eles vão participar ativamente desse segundo tempo, digamos assim, do projeto, que são 6 meses de oitiva, né? Eles são os representantes da população. Então é muito forte isso, né? Ou seja, uma pessoa que teve voto, né? Eu fiz essa pergunta lá na audiência pública. Quem é vereador? Então, quantos votos, né, esse vereador teve? Uma pessoa representa várias outras, né? Isso é muito forte.
Então, a gente precisa ouvir aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma procuração passada no dia da eleição, né, que cada munícipe que votou nele, você me representa, então você vai cuidar para mim das questões da cidade e do município. Então, embora vamos ouvir cada cidadão ali, né, nas oficinas, né, e também na plataforma digital, para quem não for na oficina presencial, participar pela plataforma, vamos ouvir os representantes legais da população. Então, vamos fazer essa parte com bastante atenção e cuidado para que a gente tenha um ambiente, né, bastante participativo. Então, 12 meses o projeto para finalizar tudo e já o município começar a colher, né, os frutos de curto, médio e longo prazo. Que bacana. Gisele, passar para você aí alguma consideração final que você queria deixar para a população ou que talvez eu esqueci aqui de abordar, de pincelar, mas que você talvez queira deixar aí. É só um complemento, né, em relação a todo esse processo de planejamento de Campo Belo, é que posteriormente, né, assim que a gente finalizar o plano diretor, nós também vamos ter a oportunidade de revisar as outras leis que são importantes para o município e que gere a economia, gere o funcionamento ali da parte urbanística, que é o Código de Posturas, o Código de Obras também, porque esses instrumentos eles vão precisar ser atualizados de acordo com o que o plano diretor levantar. E nós vamos ter mais facilidade aí na parte do comércio, na parte de construções, né, loteamentos, condomínios fechados, que nas próximas semanas nós já vamos ter uma regulamentação aprovada, já foi submetido à Câmara de Vereadores o projeto. Então, a gente está num cenário de organização, de mudança, e que eu fico muito satisfeita, fico orgulhosa de estar participando desse processo, porque nós que somos da área da administração pública, a minha formação é mais voltada para a área jurídica, do Dr. Braulio na área de arquitetura, mas tudo voltado ali para construir política pública, para entregar resultado. Então, participar desse momento é um momento muito gratificante, porque a gente sabe da importância desse documento, sabe dos resultados que que esse documento pode trazer para a população. Então, vivendo isso junto com a administração, né, do prefeito Adalberto, é um momento de transformação da cidade, né, em que nós vamos colher frutos a curto, médio e longo prazo. Bacana. Doutor Braulio, alguma coisa que nós não falamos que você acha interessante deixar para nós aqui, para a população, que você queira pincelar para nós aí, trazendo para a mesa? Maravilhoso. Na verdade, né, parabenizar a gestão por essa iniciativa, né? A gente fica muito feliz quando o município está trilhando esses caminhos, né? O GTEC teve uma oportunidade muito interessante nos últimos anos de participar da construção de uma política pública para a construção de cidades inteligentes, sabe, Natanael e Gisele, que foi a criação do programa Minas Inteligente. Então, hoje nós temos a primeira lei estadual de cidades inteligentes, que é uma lei que tem como autores, né, a deputada Alessandra Portela e o deputado estadual também, né, o Rodrigo Lopes, ex-prefeito de Andradas, e nós, a nossa equipe, eu também, né, até como membro acadêmico, fomos os curadores técnicos do conteúdo técnico dessa legislação, e saiu também uma cartilha chamada Cartilha Minas Inteligente, né? Lá no link da bio do meu Instagram vocês podem baixar a cartilha do programa Minas Inteligente, e existem vários eixos de ação para você construir as cidades inteligentes. Vocês já estão aqui atuando em alguns desses eixos. Um deles que é o eixo que teve toda uma redação, né, feita por mim, que é o eixo de planejamento territorial. Então, vocês já estão dando um passo, né, criando o alicerce de uma coisa, né, de um projeto Campo Belo Cidade Inteligente para daqui a alguns anos, sendo que vão colher frutos no curto, médio e longo prazo. Então, ou seja, vocês já estão ali, né, em consonância com uma legislação nova, recente, né, vocês vão poder, agora, enquanto município, ter acesso a uma série de créditos, né, para investir em cidades do futuro, cidades modernas, né, junto ao próprio Banco de Desenvolvimento do Estado, né, o BDMG, outras agências de fomento, outros órgãos, até mesmo órgãos internacionais. Existem recursos para quem está com a casa arrumada. Então, isso é fundamental. Né? Isso é também atrair investimento por esse meio, né? Por essas vias. Né? Então, quando você está no caminho da legalidade, com eficiência, com transparência, você está ali atendendo aos requisitos da gestão pública de forma ampla e de forma inteligente.
Que bacana. Gente, ó, super feliz. Acho que, assim, eu vejo que poderia ser focado apenas na área urbana e quando você foca apenas na área urbana, você atrai investimentos apenas para aquela região, você atrai os olhos só para aquele lugar e, às vezes, o povo começa a bater cabeça, sendo que você tem N opções no município. Então, creio que o plano diretor, olhando o município como um todo, é uma opção para que Campo Belo cresça de maneira correta e todos sejam alcançados. Acho que assim, bate-papo muito agregador, desculpa aí qualquer coisa, mas assim, tirou as minhas dúvidas e creio que vai tirar as dúvidas aí de quem tiver curiosidade, tá um pouquinho por dentro aí. E obrigado, gente, pelo bate-papo. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Estamos à disposição para as próximas, viu, Ana? Vamos fazer, bora aí. Temos mais alguns meses aí, né? 12 meses, então estamos só no começo, né, Marquinhos? Vamos acompanhando o processo e deixando a população por dentro aí. Com certeza. Então tá bom, obrigado, gente. Obrigada. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, gente, turma, tamo junto.